Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han, um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde o início da sua juventude. Byung-Chul Han é um filósofo ensaísta sobre o mundo contemporâneo. E, no caso específico aqui, ele está falando sobre a questão do tempo na atualidade, né? Então, escreveu um livro belíssimo chamado O Aroma do Tempo, que eu analisei ao longo de diversos vídeos, e hoje eu quero fazer o último vídeo sobre este livro, O Aroma do Tempo. Quero voltar para o último capítulo e destacar mais um subtópico, né? São vários subtópicos, achei que não valia a pena gravar todos os subtópicos do último capítulo, então selecionei alguns aspectos que me interessam. Eu quero tratar especificamente desse último capítulo, cujo título é Vida Contemplativa. Eu quero tratar sobre vida contemplativa ou a vida reflexiva, né? Quer dizer, vida contemplativa é sinônimo de vida reflexiva. Eu destaquei algumas citações para a gente poder então entender o conteúdo desse capítulo aqui. Então ele vai falar primeiramente sobre ócio e pensamento. Ele diz assim, ó, o pensamento sempre foi, tal como aponta Arendt, né? Tá falando de Hannah Arendt, no seu livro A Condição Humana, um privilégio de poucos. Não no sentido de que ela defenda, ou o próprio Byung-Chul Han defenda a elitização do pensamento, né? Claro, no mundo antigo, só as pessoas com algum grau de nobreza, de riqueza, que podiam se dedicar ao ócio, né? Mas não estamos defendendo isso na atualidade, né? Eu defendo, claro, a universalidade do ócio, né? A universalidade da vida contemplativa. Claro, eu não estou aqui dizendo que vamos todos viver única e exclusivamente de ócio, mas defendo a ideia, e acho que é isso que Byung-Chul Han está colocando ao longo desse livro, e que todos nós precisamos de pelo menos uma certa dose de ócio nas nossas vidas, para que a gente não perca a nossa humanidade, né? Quer dizer, o que caracteriza o ser humano é a sua capacidade reflexiva, e para que o ser humano possa ter tempo para refletir, ou para que ele possa refletir, ele precisa de tempo, e para que ele tenha tempo para refletir, ele precisa pelo menos de ciclos de interrupção do trabalho, né? Então, eu acho que é isso que está sendo colocado aqui, né? Por exemplo, numa outra citação ele diz assim, ele menciona Nietzsche e diz: Nietzsche já anunciava em sua época, né, que a sua época era pobre em grandes pensadores. E a pobreza, claro, de grandes pensadores tem a ver com a falta de contemplação, com a falta de meditação, com a falta de reflexão, né? Então, quando a gente está falando da relação entre ócio e pensamento, a gente está dizendo, o Byung-Chul Han está dizendo, que para que as pessoas possam adquirir alguma profundidade de pensamento, de reflexão, é necessário que exista ócio, certo? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se a gente não trabalha menos do que a gente trabalha atualmente, a gente não vai conseguir explorar toda a nossa potencialidade reflexiva, né? Então, essa é uma outra razão para se fazer uma crítica ao ativismo e ao consumismo do mundo contemporâneo. E ele diz assim, ó, a vida contemplativa sem ação está cega, a vida ativa sem contemplação está vazia. Então, o que parece que ele está fazendo é propor a vida ativa e a vida ativa e a vida contemplativa como formas de complementação, né? Ele não está dizendo, olha, a gente deve viver parado, renunciar a toda forma de ação, parar de trabalhar e viver só para contemplar. O que ele está dizendo é que a gente tem que alternar ciclos de ação, né? Momentos de ação com momentos de contemplação. E dizendo não só que isso é saudável, essa alternância é saudável, mas que existe uma complementariedade entre ambas, né? Quer dizer, num determinado momento você se retira para refletir, num segundo momento você volta à cena para agir. E essa ação é permeada pela ação reflexiva, e quando você para refletir, você reflete
sobre o modo como agiu, né? Então essa alternância parece ser o ideal. A gente percebe que esse é um tema que perpassa os livros do Byung-Chul Han, né? Por exemplo, quando ele volta para a tradição judaico-cristã, a tradição religiosa judaico-cristã, né? Para o próprio livro sagrado comum do judaísmo, do cristianismo, o livro do Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo e após ter criado o mundo, ele descansou, né? E que isso serviu de fundamento tanto para o judaísmo como para o cristianismo, do ato, né? Serviu como fundamento da ação de a gente alternar ritmos de trabalho, de criação, de ação, com momentos de ócio, de contemplação, de interrupção de toda e qualquer ação. Parece que é isso que ele está defendendo aqui. E por fim, nesse subitem, ele vai falar sobre o consumo do tempo na atualidade. Ele diz: a vida ocupada, aquela que falta qualquer dimensão contemplativa, não é capaz da amabilidade do belo. Ela se mostra como uma produção e destruição aceleradas. Se mostra como consumo do tempo, né? Então aqui ele volta para o tema do seu livro, que é a questão do tempo, o tempo sendo consumido de forma violenta e acelerada, e esse consumo do tempo, ele impede que as pessoas se dediquem ao ócio, se dediquem à reflexão, e faz com que as pessoas então se desumanizem. Solução, né? Desacelerar o tempo, né? Desacelerar o nosso estilo de vida, desacelerar o consumo, para criar um tempo de contemplação e de reflexão, de modo que a gente possa recuperar a nossa humanidade, né? É simples, é belo o que ele está dizendo e talvez seja bastante difícil de ser colocado em prática, porque a pressão externa para que a gente se envolva no ativismo, para que a gente trabalhe muito, é sempre bastante grande e por isso a gente tem bastante dificuldade de resistir, tá bom? É isso aí, vida reflexiva, vida meditativa, ócio, vida contemplativa é o que nós estamos precisando na atualidade, é o que recomenda Byung-Chul Han como alternativa à aceleração do tempo e como vida alternativa ao ativismo do mundo contemporâneo. Espero ter ajudado a elucidar aspectos desse livro e do pensamento de Byung-Chul Han. A gente vai voltar, claro, com algum outro livro desse filósofo intrigante que é Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!